no sertão pernambucano, e sua trajetória revela a profunda integração entre medicina, literatura, cinema, poesia, música e artes visuais. Viveu grande parte de sua vida no Recife, viveu não, ainda vive, né? Onde consolidou... Não quero uma estátua não, viu, Wilson? Só o cara, quando morre, é que tem uma estátua. Eu mesmo não quero, viu? Viveu grande parte de sua vida no Recife, onde consolidou uma atuação simultânea nas áreas da saúde, cultura e educação. Como estudante de medicina, participou do diretório acadêmico da UFPE e foi monitor de fisiologia sob a orientação da doutora Naide Teodósio, experiência que já anunciava o entrelaçamento entre vida acadêmica, gestão coletiva e rigor científico. Formou-se em medicina pela Universidade Federal de Pernambuco e realizou pós-graduação em endoscopia digestiva e gastroenterologia na Universidade de Münster, na Alemanha, atuando no Hospital Universitário Oswaldo Cruz e participando de atividades acadêmicas e extensionistas ligadas à saúde coletiva, arte-terapia e humanização da medicina. Desenvolveu projetos voltados à relação entre arte e cuidado em saúde, defendendo o uso da poesia, do audiovisual e da literatura popular como instrumentos terapêuticos e pedagógicos. Paralelamente, cultivou uma parceria artística com José Flávio, mostrando como diferentes campos da expressão humana podem se retroalimentar. Na literatura, destacou-se como poeta, contista, cordelista e romancista, participando de importantes coletâneas brasileiras e lusófonas, como Novo Conto Português Brasileiro, Os 100 Menores Contos Brasileiros do Século, e publicando obras como A Mulher que Queria Ser Micheline Verunsky, Raicaiando e A Última Voz. Sua escrita é marcada por forte dimensão imagética, lirismo. Aí o negócio saiu da minha cara. Deixa eu ver aqui. Bom, pela multiplicidade de sua trajetória, o Wilson ocupa posição singular na cultura pernambucana contemporânea como um intelectual humanista que transita entre diferentes linguagens para refletir sobre o sertão, a memória, o sofrimento humano e a potência transformadora da arte. Então, aí é um quadro sintético do que é o Wilson, né? Eu queria acrescentar que, para mim, foi uma alegria muito grande no início logo quando eu estava saindo da Faculdade de Medicina, encontrar a gente se encontrou quando eu saía. Eu não sei se ele entrava, não me lembro mais, mas ele foi assim que a gente se encontrou no laboratório da doutora Naide, né? Então, Wilson, essa disciplina chama-se teoria da epistemologia, sabe? E qual foi aí? Tem o microfone chiando, viu? Aí, será que... Eu não sei se acho que é do senhor, professor. É um barulho a questão, professor. Não, Claro. Parou, foi? Tinha algum ventilador, alguma coisa? Não sei, para mim, o meu não mexi em nada e parou. Tá ok. Então, eu quero dizer que para mim foi uma alegria muito grande encontrar o Wilson e a gente cruzou os caminhos lá no início e, de vez em quando, esporadicamente, durante todos esses anos, já faz, acho, quase uns 40 anos, mais ou menos, de vez em quando a gente se encontra, eu vejo coisas dele e tal, e é uma alegria para mim chamá-lo. Então, Wilson, a disciplina se chama teoria epistemológica. Eu acho que é Érico, um ventilador dela. Está vendo que tem um ventilador que quer entrar na conversa também? É dana. Aí eu mudei um pouco essa disciplina no sentido de trazer mais a experiência prática da epistemologia, sabe? Porque antes essa disciplina veio de Edmundo Ferraz. Não sei se você se lembra de Edmundo.
Ele foi presidente da Academia Pernambucana de Medicina, era um cirurgião, e ele começou essa disciplina, depois ela passou para Marcelo Valença e depois veio para mim. Aí, comigo, eu mudei o formato da disciplina, entendeu? Trazendo o depoimento das pessoas que vivem ciência, que vivem cultura, que vivem... E você, assim, é o primeiro realmente figura que faz realmente arte, que já tem uma cancha nessa área. Então, eu deixo aí você falar um pouco sobre o que você gostaria de colocar em primeiro lugar, não é? Mostrar o que você pode ter, e depois eu abro para os meninos perguntarem, a gente fica conversando nisso aí. Tá certo. Então, eu falo, alguém pergunta logo, como é que é? Fale logo no início, fique à vontade, fale logo no início alguma coisa. Tá? Veja bem, eu sou de São José do Egito, como o Raul falou. Primeiramente, eu queria agradecer ao mestre Raul, né, uma figura que eu admiro muito, desde a época da faculdade, lá no Laboratório de Fisiologia da Nutrição, quando eu estou na Teodósio, Raul era professor e eu ficava ali de monitor da monitoria e ficava piruando e aprendendo algumas coisas lá com eles, né? Foi uma época muito importante que me interessei pela história da pesquisa, da ciência e tal. E foi lá também na universidade que nos conhecemos, e foi uma época que agora, muito boa e também complicada, porque nós vivíamos ainda num período de recessão democrática, né, como posso dizer assim. A questão da ditadura militar ainda existia nos anos 80, ela só veio encerrar-se, entre aspas, agora no ano de 86, com a eleição do primeiro presidente, né, a primeira eleição, com a promulgação depois da Constituição em 88, né? Então, o país sempre viveu dessa conturbação, nessa vibe conturbada entre a democracia e a democradura, a democracia e a democradura, a democracia e a ditadura. Então, essa coisa ficou... Ainda hoje é muito conturbada esse tipo de coisa. E ontem, Raul, Tereza Lira, nossa sanitarista, médica sanitarista, e também epidemiologista, ela me mandou um, um ofício que está circulando aí na internet de estudantes e professores, principalmente os estudantes que ela mandou para mim, que foram perseguidos e citados pela ditadura militar. E nessa lista tinha meu nome lá, né? Eu já estava lá, estudantes de medicina, tinha Honório, Wilson Freire, Cláudio Duarte, Elcio, os amigos que faziam parte lá do Diretório Acadêmico de Medicina, né? Eu já está entrando um negócio aí. Eu geralmente fazia parte da Comissão de Cultura do Diretório Acadêmico de Medicina, né? E a minha função lá era promover jornal, recitais, nas assembleias, ficar tocando, cantando. Era o agitador cultural. E, há um tempo atrás, eu recebi um comunicado, saiu no jornal, que algumas pessoas hoje conhecidas no cenário político, social, médico de Pernambuco, tinha sido citado na Comissão da Verdade. Estava meu nome lá. E ontem, foi que eu tive acesso a esse ofício do DOI-CODE, solicitando ao reitor a lista, o nome e documentos, identidade, CPF de tais estudantes. E o meu nome estava lá na lista, né? Então, eu já sabia disso, porque lá no diretório acadêmico, na minha vida lá na faculdade, eu me lembro que pessoas me perseguiam lá dentro. Por exemplo, eu me acordava de manhã, quando eu ia saindo lá da casa do estudante, tinha um cara na porta ali, e quando eu andava pela rua, ele me seguia. Eu entrava no ônibus, ele seguia, eu ia para a faculdade, ele me seguia. Quando eu saía da faculdade, ele estava me esperando, me seguia de volta até a casa do estudante. Então, essas coisas que aconteciam na minha vida. E eu tinha falado isso para o pessoal.
E foi numa dessas coisas, numa dessas assembleias lá, que eu me lembro, que tinha um cara que ficava na frente. Depois a gente pode. A memória é essa, ela é confusa mesmo, ela vai e volta. Mande ver. Agora, eu acho que você podia estar enganado aí, que um cabo bonito como você naquela época, um cabo ali perseguindo, podia ser outra intenção, viu? Naquela época a gente não tinha tanta liberdade, né? É. Mas aí, ó, o que aconteceu é que essa coisa aconteceu. E aí, por exemplo, numa dessas assembleias, eu estava lá recitando, e tinha um cara sentado na frente da assembleia lá, na frente de todo mundo. E aí ele disse o seguinte: olha, você tenha cuidado que você está na lista, na minha lista, né? E aí eu disse, tá certo. Fazer o quê, né? Aí no outro dia, em outra assembleia, aí ele disse, ele estava lá na frente, eu tô mostrando esse livro aqui, esse livro chama-se Um Espaço de Ausência, que ele foi publicado nessa época, em 81. Foi meu segundo livro de poesia. Com esse livro aqui eu ganhei minha vida. Depois eu vou contar a história desse livro para vocês, né? Que me escapou de muita coisa. Bom, e no outro dia lá, eu cheguei e disse para ele que, na outra assembleia, lá ele estava sentado na frente, e aí eu disse para ele: olha, essa poesia que eu vou recitar aqui, que é essa aqui, chama-se Teimosia. Ele estava na frente novamente lá, tinha me jurado de me pegar, né? E como eu não sou levar recado para casa, como dizia meu pai, eu fiz essa poesia e disse para ele: olha, essa poesia aqui é para você, que ontem você falou que eu estava na sua lista, tá? Então eu vou ler para vocês aqui. Diz assim: o nome da poesia chama-se Teimosia. Se você me prendesse ou me amarrasse pelas patas selvagens de um cavalo e depois o queimasse para espantá-lo e ele cego de dor me arrastasse, pelas pedras caatingas me esfolasse, só restando de mim meu pensamento, não ficava sozinho um só momento sem me veres fazendo assombrações, a loucura batia em teus portões, suicidavas de medo e de tormento. Se você esfolasse o meu pescoço e na língua botasse um cadeado, me deixando sem voz e sufocado e prendesse o meu sono no fundo do poço, tu verias o mundo em alvoroço recebendo as ordens do infinito e correndo a gritar pasmo e aflito, perseguido que não os assassinos, eram só os meus versos clandestinos, confirmando a coragem nele escrito. Se achando pequena ofensiva, detonasses 3.000 bombas atômicas e de quebra 10.000 das eletrônicas, não deixando nenhuma célula viva, e deixasses a minha alma cativa, no motim na cadeia ela fazia. E as almas em uma rebeldia para o juízo final fariam greve, Deus faria o julgamento em breve e na ressurreição te pegaria. Tu verias então que é perdido, reprimir, calar e matar poeta, quando não ressuscita ele vegeta, entra em cena ousado e decidido. Entre cena ousado e decidido. Cobra o novo, o velho esquecido, sai virando qualquer regra de jogo, faz um polo gelado pega fogo e os desertos virarem neve fria, porque tendo a força da poesia, bota o mundo a seus pés pedindo rogo. Então, quando eu disse isso, o caba disse... Aí foi aquela zona, né? Então, a galera lá da Assembleia, né? E aí... Olha, eu só não bato palma porque se eu bater palma o celular cai. E aí, pronto. Então, eu acho que a partir daí, eu acho que foi aqui que os caras começaram a pegar no meu pé para valer mesmo, né? Então, era aquele estudante que não fazia discursos políticos, mas sabia fazer versos que incomodavam os caras, né? Então, isso foi uma coisa que marcou muito, que ontem eu recebi uma confirmação disso. Meu nome estava lá na lista e eu sabia que eu estava sendo vigiado de perto, porque tinha esses caras que me seguiam dentro da universidade, pela rua, por todo canto por onde eu ia. Não era todo dia, mas às vezes quando chegava um cara lá e ficava plantado e me seguia da rua para a faculdade, para todo canto. Então foi assim. Oi. Wilson, partindo, você que disse que era conversa, viu? Eu sou um cabo conversador, viu? Aí você falou em Tereza Lira e eu não posso deixar de dizer a você que Tereza Lira ela se separou porque ela era casada com Francisco
Tenório, Francisco era um cara da estatística e depois foi para a computação. E Francisco me recebeu em Paris. Ele me recebeu junto com Tereza. Foi ele que me deu guarita lá em Paris, né? E Tereza é uma grande querida minha, né? E nossa, né? Então, quando você falou nela, eu disse, poxa, a gente vai se lembrar de muita coisa aqui, viu? Então, isso foi entre poesia, política e ciência que eu formei o meu perfil dentro da Universidade de Pernambuco. E continuo da mesma forma depois disso, 40 anos depois. Você tem alguma lembrança da sua escolha de ir para perto do doutor Anaíde? Me lembro, foi justamente, acho que foi através de você, né? Nós nos encontramos lá na faculdade, você estava saindo, mas estava no outro período, acho que você tem um problema de fechar curso, um semestre, alguma coisa desse tipo, e você estava por lá, e nós nos encontramos, e você publicava poesia lá no mural do CA de Medicina. Né? Disso, rapaz, caramba. Você publicava poesia por lá, e aí eu li suas poesias, e nós nos encontramos lá, aí vocês vão lá visitar o laboratório, lá fiz, não sei o quê, você está fazendo alguma coisa com a doutora lá já, né? Aí a coisa passou, eu não fui, depois você, como professor já, nós nos encontramos depois na faculdade, e aí vocês vá lá, e eu fui, aí você me apresentou a doutora Naide, e aí ela disse, por que você não veio fazer um teste aqui, ver da monitoria? E eu fui, e dei a sorte de passar e ficar convivendo com vocês durante um grande período da minha vida lá dentro do LaFisne. Né? Você, doutora Naide Teodósio, Fernanda, Aldísio, Válio. Essa galera toda aí. Né? Mas, rapaz, você se lembra disso? Pouca gente sabe que eu tranquei um semestre da universidade porque achava que estava aprendendo porra nenhuma. A doutora Anaíde ficou arretada comigo, né? A doutora Anaíde é uma pesquisadora e tal, e também, embora ela fosse de esquerda, ela ficou conservadora. Ela ficou arretada comigo porque eu não segui o conselho dela. Ela disse, pô, não trancar, não, eu vou... comigo. Eu disse a ela que não ia, mas aí eu tranquei. Aí disse a ela que tinha trancado. Mas ela pôde. Tem aqui uma pergunta de Samantha. Alguém levantou a mão aí, não foi? Foi, Samantha. Samantha, pode perguntar para o professor Wilson. Certo. Boa tarde. Boa, Samantha. Como me referi ao senhor, se Wilson, se doutor Wilson. Você. Doutor Poeta Wilson. Mas, desde a semana passada, o professor Raul falou sobre esse momento que a gente teria com você. E o professor Raul tem muito isso de instigar muito a gente. Ele está fazendo um trabalho ótimo de nos instigar, e parece que ele também te instigou, né, nesse processo de conhecer, né, a professora Naide. Isso. E foi formulando, né, ele mandou, né, essa apresentação sobre sua história de vida, e fui até atrás de mais coisas, assim, e aí veio muita coisa até, anotei muita coisa, e eu queria aproveitar esse espaço, essa oportunidade de falar com você, para discorrer a respeito. Eu só queria fazer uma primeira pergunta que surgiu agora, nesse momento, eu queria saber de quem é a autoria desse quadro atrás de você. É meu. É seu? Muito bonito. Um quadro e ele representa o... isso aqui é o seguinte, deixa eu apresentar vocês no meu ambiente aqui, tá? Onde eu estou aqui. Isso aqui é um escritório, ateliê, quer dizer, é onde eu passo parte do dia, tá? Vocês estão vendo aí, né? Esse quadro aqui, por exemplo, aqui, quando eu tiro esse quadro aqui, é bom que a gente faz ao vivo. Esses são os meus trabalhos que eu tô... Dá para ver aí? Dá, né? Esses trabalhos aqui são quadros que eu pinto, menores, e também esculturas, coisas que eu vou fazendo, e vou deixando aqui que até um dia aparecer a oportunidade de fazer uma nova exposição. Eu já fiz uma exposição individual,
e estou juntando material para fazer a segunda, tá? Então, esse aqui fica um instante onde fica o meu, digamos assim, o meu trabalho com pinturas e quadros, etc. Eu só não vou abrir isso aqui tudo agora, porque vai dar um trabalho da gota depois para montar, tá? Mas é isso aqui. Deixa eu botar ele novamente aqui, no lugar dele, só um minuto. Aqui, agora vamos para cá. Pronto. Desse lado aqui fica o computador onde eu trabalho, as coisas aqui. E aqui fica a estante. Tá vendo aqui? Essa estante aqui é onde eu boto os livros que eu já publiquei, né? Daqui para lá, mais ou menos, daqui para cá, foram os livros que eu publiquei da minha vida, né? Aqui são os filmes que eu fiz, estão em VHS, estão em outros já estão sendo restaurados para colocar na internet, né? Botando. Então, essa estante toda aqui foi de vídeos que eu fiz na minha vida. Tem mais de 50 ou 60, sei lá, né? Aqui embaixo são os livros que eu publiquei. Aqui também são trabalhos que eu fiz de diferentes suportes. Bom, e é isso. Então, é aqui onde eu fico fazendo, estudando, escrevendo parte do meu dia, né? Eu estou sempre ocupado. Desde a hora que eu me acordo, eu acordo cedo, acordo 6 horas e fico ocupado, com o juiz ocupado até bater o sono e eu dormir. Que ótimo. E o Cláudio estava numa posição, já está em outra, é da preferência, assim, do momento. Pode ser visto de qualquer forma, tá? A forma que eu estou vendo ele agora é essa aqui, ó, por exemplo. Aqui tem um rosto em negro, aqui tem um rosto em branco, e aqui tem essa formação aqui. Tá? Eu vejo muito como se fosse uma arara, essa parte. Muita coisa aqui dentro, viu? Se você ver de pertinho assim, tem detalhes mais que você começa a ver. Tem uma pintura dentro de outra pintura, tá? E tem. Eu queria ainda aproveitar, né, para continuar. Eu ainda tenho algumas perguntas. Eu acho que eu vou aglutinar tudo para talvez dar a oportunidade para os outros colegas falarem, né? Primeiramente, o professor Raul mandou um card de divulgação desse momento, e a sua descrição era médico, poeta e poeta médico. E aí eu fiquei me perguntando, né, não sei se foi você que deu essa descrição para o professor Raul, se foi o professor Raul que deu essa descrição, mas eu queria saber como é que você se considera, em que momento você se considera mais médico poeta, mais poeta médico, se isso varia, dependendo da situação, como é que você se encontra agora, né, diante de nós, né, alunos de pós-graduação em neuropsiquiatria. E, além disso, eu anotei, né, algumas coisinhas assim que eu estava lendo a respeito a seu